Voltamos com o 27 Segundo. Nesta sexta-feira serão celebradas missas de sétimo dia pela morte do ex-governador Ronaldo Cunha Lima. Em João Pessoa, a celebração será às 11 horas da manhã na Catedral da Nossa Senhora das Neves. Em Campina Grande, será na Catedral de Nossa Senhora das Conceições, na Avenida Floriano Peixoto. Já em Guarabira, na terra natal do ex-governador, a missa será celebrada às 7 horas da noite na Catedral de Nossa Senhora da Luz, no centro daquela cidade. E ainda será celebrada uma missa no Distrito Federal, na Catedral Metropolitana de Brasília, que fica bem próxima ao Congresso Nacional. Quem traz mais detalhes é a repórter da TV Correio, Nelma Figueiredo. Como grande parte da trajetória política de Ronaldo Cunha Lima aconteceu em Brasília, enquanto ocupou os cargos de deputado federal e senador, os amigos que ele fez em Brasília também participam de uma celebração, que será às 6h15 da tarde na Catedral de Brasília. A Catedral de Brasília fica na Esplanada dos Ministérios e é a igreja mais perto do Congresso Nacional, tão associado à vida do poeta, que também ocupou vários cargos na vida política. E vamos voltar à entrevista com a professora Margarete Diniz. Professora, já tem novas perguntas aqui. O pessoal do Bucho Furado, que é um blog que nos acompanha com imensa satisfação, eu posso dizer isso, que é um blog que está nos acompanhando diariamente, e pergunta qual a opinião da reitora em relação a alguns setores da imprensa que se revelaram contrário à sua candidatura. O direito ao contrário, ele é bom, né? E quando ele é feito com justiça e com ética, aí sim existe credibilidade. Porém, existe um portal nessa cidade, né, que desde o começo do processo eleitoral, que ele tratou de desvirtuar de forma não ética, de forma não democrática, de dar informações que não eram verdadeiras. E eu lamento muito e eu digo a serviço de quem ele está, ou se isso é um serviço pago, ou como isso funciona, eu não entendo. Mas eu lamento profundamente e disse que tudo tem um limite, né? Você tem ética, você tem dignidade, você tem família e as coisas não podem passar desse limite. E no limite disso, as providências jurídicas deverão ser tomadas. Inclusive, professora, durante o processo eleitoral que eu acompanhei de longe, né? Já fui aluno da UFPB com muita honra, mas acompanhei de longe esse processo e vi que aqui e acolá tentavam vincular a imagem da então candidata Margarete Diniz numa relação política com o atual governador Ricardo Coutinho. O que é que a senhora tem a dizer a esse respeito, a essa situação? Isso veio muito desse portal de baixíssima credibilidade, e acho que a comunidade universitária toda sabe, e também dos partidários da candidata, da situação e da própria candidata. E eu lamento profundamente, eu digo que isso é falta de discurso, falta de proposta, para que venha enveredar por um caminho desse. Nossa campanha foi uma campanha propositiva e foi por isso que nós ganhamos de forma significativa as eleições na universidade. Então não existe absolutamente essa participação, mas foi usando esse artifício que esse pessoal tentou levar essa informação na universidade, mas na universidade é um segmento politizado e os 3 segmentos deram a resposta a quem usou esse tipo de artifício para tentar conseguir voto e aí não conseguiu. Professora, sentada na cadeira de reitora, qual a primeira providência da reitora Margarete Diniz? A primeira providência, ou seja, acontecendo a transição, nós queríamos saber a situação real do Reúne, né? E que situação ele se encontra para que a gente possa dar continuidade aos projetos, reavaliar os então realizados, para que a gente possa dar continuidade às ações na nossa instituição. Essa deverá ser uma das primeiras medidas, a avaliação do Reúne, das condições dos cursos novos criados, que precisam ser consolidados, que precisam de professores, dos campi que foram criados e têm algumas deficiências, e também de viabilizar ações para os cursos que não foram beneficiados pelo Reúne e que carecem de uma grande atenção de infraestrutura e de pessoal também. Como eu fiz comunicação, professora, lá na Universidade Federal da Paraíba, de certa
Recentemente fiz, inclusive, um MBA lá de marketing estratégico na universidade. E depois foi só essa turma, uma turma de MBA. Depois suspenderam o MBA. Esses cursos de pós-graduação, eles podem voltar a funcionar normalmente dentro da UFPB? Ou há uma dificuldade de carência, uma dificuldade de professores, uma carência de pessoas mais especializadas aqui para ministrar esse tipo de curso? Essa é uma prioridade na nossa gestão. Com esse discurso, nós passamos em todos os campos da nossa instituição tratando deste assunto. É prioridade. Eu digo, nós temos 60% dos nossos professores são doutores, 32% mestres. Eu digo que é até vergonhoso ter uma grande quantidade de profissionais na instituição saindo para o Uruguai, Paraguai, Argentina para fazer curso de pós-graduação pago, né? Quando poderia ser feito na instituição. Eu já fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, fiz toda uma sequência de vida acadêmica, tomei para mim essa obrigação e os professores Isaac e Elisete Ventura já sabem que uma das prioridades é viabilizar os cursos, tanto para capacitação e qualificação dos servidores da instituição, tanto docentes quanto os técnicos administrativos, mas também da comunidade, da sociedade, que precisa da universidade para viabilizar e adquirir esse conhecimento. Isso será uma prioridade na nossa gestão. Professora, o pessoal do blog Bucho Furado está voltando aqui com uma pergunta interessante. Eu acho que, de certa forma, até a senhora já respondeu. Mas vale a pena repetir. Quem ligou agora na RCTV pode assistir novamente, quem está sintonizando. Na vacância do cargo de reitor, sem a devida posse da eleita, é possível vir o interventor na UFPB? Isso é uma hipótese provável? É possível, mas para mim é uma hipótese improvável, porque, felizmente, existem instâncias superiores que terão o discernimento jurídico necessário para que, de fato, se faça valer a vontade da maioria da instituição. A instituição já disse o que quer, já sabe o que quer, e as pessoas envolvidas devem ter o bom senso de fazer valer a vontade da maioria da universidade. O interventor soaria uma coisa muito ditatorial, muito antidemocrática, não acha? E por que não acatar a vontade da maioria? Pessoal, eu sempre digo que nós entramos na justiça no segundo turno para completar a consulta, porque o Consune decidiu que as eleições, segundo turno, aconteceria após a greve, sem determinar um prazo. Um conselheiro, inclusive, propôs que se determinasse uma data, se a greve não acabasse, porque tem prazo para encaminhar a lista tríplice. Mas isso absolutamente não foi observado. E não sendo observado, nós só tentamos garantir o nosso direito de que, tendo maioria no primeiro turno, nós estaremos sim concluindo a consulta eleitoral e certamente estaremos na lista tríplice que será encaminhada, e tenho certeza que em Brasília, aí sim, as pessoas terão ainda mais esse discernimento do que é legal, do que é democrático. A senhora já tomou as medidas cautelares, vamos dizer assim, possíveis nessa área jurídica para se precaver de qualquer surpresa? Claro, nós estamos muito bem assessorados com professores da nossa própria instituição que estão colaborando nessa orientação jurídica, na orientação, porque nós temos advogados que, de fato, quando se impetra uma ação, são eles que lá vão dar entrada, mas nós estamos muito, muito bem assessorados. Professora, vamos fazer mais um intervalo e voltamos logo em seguida com o restante da entrevista da professora Margarete Diniz no quarto e último bloco do 27 Segundos. Fique ligado na RCTV, do seu jeito, para você.